Que a graça e a paz de Deus encontre a todos meus amados irmãos e ouvintes. A Páscoa existe? Afinal de contas, é Páscoa ou é Santa Ceia? Uns dizem que é Santa Ceia, outros dizem que é Páscoa. Mas afinal de contas, o que diz a palavra do Senhor? Vamos ao que diz a palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 22, versículos 7 ao 10, diz assim: Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Neste exato momento, Jesus acaba de esclarecer para nós hoje o que foi que ele fez com os apóstolos. E aqui na palavra dele está falando que ele celebrou a Páscoa. A Páscoa era uma celebração judaica, não é uma celebração para a igreja. Jesus, como judeu, ele celebrou realmente a Páscoa. Não está dizendo Santa Ceia. Santa Ceia o homem inventou, mas a palavra de Deus diz que Jesus celebrou a Páscoa. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25, Paulo escreve assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Interessante aqui que Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos de Coríntios, porque Paulo recebeu um comunicado que eles estavam se reunindo em Cristo, mas para comer, para fazer festa. E Paulo escreveu para eles, dizendo essas palavras: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo estava dizendo que ele recebeu do Senhor. Agora eu pergunto para os meus amados ouvintes: Paulo estava lá naquele dia em que Jesus celebrou aquela Páscoa com eles? Não, meus amados, Paulo não estava presente. Paulo ainda não estava em cena, vou dizer assim.
porque a conversão de Paulo foi depois da cruz. Sim, foi depois da cruz, no caminho para Damasco. Então Paulo não estava ali celebrando aquela Páscoa na qual Jesus pegou aquele pão e aquele suco e fez aquela celebração. Paulo não estava presente, mas Paulo está dizendo para os irmãos que ele recebeu do Senhor. Interessante que ele diz que recebeu do Senhor o que também os entregou. Agora, o que foi que Paulo recebeu do Senhor? Foi o pão? Foi o suco? Paulo estava ali reunido? Não, meus amados, Paulo não estava ali reunido. Mas Paulo ele discerniu aquilo que foi dito para ele a respeito daquela celebração. Jesus, quando ele pegou aquele pão e aquele suco, ele estava simbolizando ele. Sim, meus amados, ele estava simbolizando ele. O comer e o beber para Cristo é fazer a vontade do Pai. Ele mesmo dizia que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus, quando ele estava representando-se através daquele pão e daquele suco, porque ele iria entregar o seu corpo na cruz por nós, sendo assim o Cordeiro, porque na lei o Cordeiro perdoava pecado. Então precisava de um Cordeiro. E Jesus pegou aquele pão e ele simbolizou como sendo o corpo dele, e o suco como sendo o sangue dele que seria derramado na cruz. Sendo que mais na frente a igreja passou a ser o corpo de Cristo, porque depois da morte de Cristo, o Espírito dele veio habitar em nós. Por isso que nós somos denominados a Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, porque nós temos o Espírito de Cristo em nós. E quando Jesus disse para repartir, Jesus estava falando para eles repartir a palavra dele, repartir os ensinamentos dele, repartir os mandamentos dele, o amor, a bondade, a caridade, repartir tudo aquilo que ele ensinou para eles. Isso que Jesus estava falando. E Paulo, quando disse que entregou o que ele recebeu do Senhor, ele estava dizendo: olha, eu aprendi, eu ouvi isso que aconteceu na Páscoa que o Mestre celebrou, eu também recebi, e foi isso que eu vos entreguei. Só que o que Paulo entregou para eles foi justamente os ensinamentos de Cristo. Foi o amor que ele recebeu de Cristo. Foi os mandamentos de Cristo. Isso que Paulo entregou para eles. Mas Paulo estava dizendo que isso que ele entregou, o amor, a bondade, a misericórdia, os ensinamentos, a palavra de Deus, isso que era o pão, que Jesus estava querendo que aqueles discípulos entendessem, mas eles não entenderam. E Paulo diz mais, falando para eles, que quando eles se reunissem não era para comer a ceia do Senhor. Não, porque o reino de Deus ele não é comida e nem bebida. Então Paulo estava querendo que eles entendessem isso. Ele falou: você tem que saber discernir o corpo do Senhor. Vocês não estão discernindo
o corpo do Senhor. Então era isso que Paulo estava falando para eles, que o partir do pão é o alimento da palavra. Sim, os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo nos comissionou de fazer, porque ele falava que quem não comesse do pão ou da carne dele não teria parte com ele. O sangue, Jesus falou diversas vezes que era o cálice, ou seja, o sofrimento. Sim, então o pão, que era o alimento, que era a palavra dele, os ensinamentos, devíamos repartir. E o cálice, que era o sangue, era o sofrimento, porque Paulo também falava a respeito do sofrimento que eles tinham que passar pelaquela tribulação, porque o Mestre também passou. Então nós temos as marcas de Cristo e sofrer pelo Evangelho. Sim, esse é o cálice. Uma certa vez Jesus disse que o meu cálice vocês irão beber. Sim, Jesus falou que eles iriam beber, porque Jesus sabia que eles iam sofrer pelo Evangelho. Mas o pão é o alimento, nós temos que se alimentar em Cristo. Não é um pedaço de pão feito na padaria, nem um copo de suco, não. Aquilo ali foi uma celebração judaica, ao qual, no meio daquela celebração, Jesus pegou aquele pão e aquele suco e fez aquela representação para que eles entendessem o que viria. E Jesus disse: esse é o novo pacto, ou seja, a minha morte, o meu sangue derramado. Esse é o novo pacto. Jesus estava falando para ele que a lei estava se findando e ela iria se findar na cruz, e dali para frente nós iríamos repartir um com os outros o pão, ou seja, o corpo, porque Paulo também diz em determinado momento que nós, a igreja, o corpo de Cristo, é um só pão. Então o corpo de Cristo é o pão. Nós somos também parte desse pão. E nós temos que repartir um com os outros. O quê? O pão da padaria? Não. Repartir o amor de Cristo em nós. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34, o profeta Jeremias, usado por Deus, profetizou assim: mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Olha só o profeta falando a respeito daquilo que Jesus estava fazendo ali naquela Páscoa. Jesus estava dizendo que era um novo pacto, que aquele pão e aquele suco que representou ali como se fosse o corpo dele, para que os discípulos entendessem, aquilo seria o novo pacto que ele estaria estabelecendo, se cumprindo aquilo que Jeremias
tinha profetizado que haveria um novo pacto. Só que Jeremias, ele diz mais, que nesse pacto ele escreveria nos nossos corações as suas leis, os seus mandamentos. E no novo pacto não precisaria mais de que ninguém ensinasse a ninguém, porque todos os conheceria. Porque todos os conheceriam no novo pacto? Porque no novo pacto o Espírito Santo, o Espírito do próprio Cristo, habitaria em todo aquele que crer. Na antiga aliança, no antigo pacto, até antes da cruz, as leis de Cristo eram escritas em pedras e as pessoas tinham que ler. Existia o sacerdote para ensiná-las, porque eles foram comissionados para isso, para ensinar, interceder pelo povo. Mas Jesus estava dizendo que no novo pacto seria diferente. Sim, seria diferente. Não precisaria que ninguém vos ensinasse. Mas os apóstolos ali naquele momento, daquela celebração, daquela Páscoa com Cristo, eles não entenderam nada. Eles não entenderam ainda. Mas faz sentido eles não terem entendido, porque eles não tiveram a revelação do Espírito Santo, porque a revelação a respeito disso foi dada a Paulo. Sim, a Paulo. Porque Paulo entendeu o sentido que Jesus queria dar quando ele se comparou àquele pão e aquele suco. Paulo entendeu pelo Espírito Santo aquilo, mas os próprios discípulos ali não tinham ainda entendido. Paulo, depois que foi resgatado, Paulo ensinou a eles o que realmente aconteceu ali, o significado daquilo que Jesus estava querendo passar para eles. Paulo entendeu, eu recebi do Senhor, mas Paulo estava lá naquele dia da Páscoa celebrada por Jesus? Não, Paulo não estava. Mas na conversão de Paulo, Paulo teve com os judeus. A conversão de Paulo, Paulo estava no meio dos judeus. Paulo ainda não tinha tido a revelação de Cristo. Então Paulo foi ensinado pelos judeus. E certamente disseram para ele o que aconteceu naquela noite, porque Paulo não estava ali naquele dia. Mas Paulo teve a revelação do Espírito Santo e entendeu que aquele pão e aquele cálice nada mais era que o próprio Cristo em nós, fazendo a sua obra através de nós. E Paulo estava dizendo para eles: olha, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Ou seja, eu não comi o pão, eu não bebi o suco. Não, eu não celebrei essa Páscoa aí com vocês, mas eu entreguei. O que eu entreguei foi isso. Mas o que Paulo entregou para eles? Paulo entregou o quê? Os ensinamentos de Cristo. Paulo repartiu com ele os ensinamentos de Cristo, o amor de Cristo. Sim. E Paulo expôs para ele também o sofrimento que ele estava passando por testemunhar a Cristo. Paulo estava dizendo: esse que é o pão, esse que é o cálice, foi justamente isso que eu entreguei para vocês. Não foi comida, não foi bebida, foi esse alimento espiritual que está dentro de mim através do Espírito de Cristo que hoje habita em nós. Sim, o Espírito de Cristo habita em todo aquele que crer e obedece à palavra de Deus. Sim, então Paulo estava falando para eles justamente isso. Por isso, meus amados irmãos e ouvintes, eu peço a todos que observem
o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Porque nós fomos ensinados por muitos e muitos tempos por homens denominados de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos diria tudo o que precisássemos saber. Devemos não julgar o profeta, mas devemos sim julgar a profecia. E hoje, o Espírito Santo está nos revelando que aquele pão e aquele suco que Jesus representou ali naquela Páscoa judaica era o corpo dele e o sangue dele que foi derramado na cruz por nós. E hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o pão e devemos compartilhar desse pão que somos nós e que é Cristo em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim: pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amados irmãos, meditem nessa palavra. Meditem nessa palavra. Procurem a viver como sendo realmente parte desse pão. Porque nós somos o pão. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo nessa terra. O corpo de Cristo é formado por vidas resgatadas por eles na cruz. Onde tiver alguém que crer e obedece a palavra de Deus, ali estará um membro do corpo de Cristo. Estará também o pão. Sim, meus amados, vamos tomar posse da palavra de Deus, do que está escrito. Sim, vamos deixar um pouco de lado o que os homens estão dizendo e vamos se ater o que a palavra do Evangelho diz para nós. E vamos viver e obedecer a esta palavra. Paulo diz que eles colocaram o fundamento. O fundamento está posto, o alicerce está posto. Agora Paulo fala para nós observar como é que cada um edifica sobre ele. Vamos olhar para o fundamento, que é a palavra, que é os ensinamentos de Cristo, e vamos viver a palavra de Cristo. Não vamos ficar voltado para aquilo que o homem está dizendo, mas vamos voltar-nos para aquilo que a palavra de Deus diz. Que Deus possa iluminar a cada dia mais as nossas mentes, para que nós viemos aprender a viver uma vida de obediência, uma vida de temor e santidade em Cristo Jesus. Graça e paz.